pessoal, eu sou a Larissa, da equipe tributária, e eu vou apresentar as melhorias que o time trabalhou nestes últimos 15 dias. A primeira melhoria foi a matriz de rateio de centro de custo para produtos. Nós disponibilizamos na RP a possibilidade de criar uma matriz de rateio de centro de resultado para produtos, que vai permitir a configuração dessa matriz de rateio lá no cadastro do produto e será utilizado, nesse momento, nos processos contábeis de baixa da venda, devolução de cupom fiscal e nota fiscal de devolução de venda por ECF. Os demais processos contábeis, o time vai continuar trabalhando e a gente vai liberando e mostrando para vocês nas próximas reviews. Então, esse é o cadastro da nova matriz de rateio, onde o nosso cliente vai poder configurar vários centros de resultado dentro dessa matriz. E aí ele vai poder fazer o vínculo lá no subproduto, em compras, cadastros, produtos, na árvore de produtos. Fazendo esse vínculo, ao gerar um processo contábil de baixa da venda, devolução de cupom ou nota fiscal de devolução de venda por ECF, a contabilização vai ser realizada olhando para o que foi configurado no subproduto. Ou seja, se tiver apenas um centro de custo configurado, vai ser realizada a contabilização desse único centro, e se for utilizado a matriz de rateio, vai ser destrinchado o rateio entre os diferentes centros configurados na matriz. É importante informar, né, o nosso cliente que o tipo de matriz produto tem outros processos contábeis, né, como eu já falei, além da baixa da venda, devolução de cupom fiscal e nota fiscal de devolução de venda por ECF. E caso o nosso cliente configure a matriz de rateio no cadastro do subproduto e realize outros processos que estão relacionados ao produto, mas ainda não foi implementado no RP para utilizar essa matriz, será a contabilização, quando for utilizada as contas de resultado, ela será realizada como sem centro de custo, e o nosso cliente vai poder fazer a manutenção do centro de custo através da tela de manutenção de centro de custo / resultado contábil gerencial, e para isso nós criamos um novo filtro de origem de geração, para que ele possa buscar pela origem e fazer a manutenção caso necessário. Outra melhoria que nós realizamos foi relacionada à regra fiscal. Nós disponibilizamos campos de ST para o CSO-SN 201 quando for entrada, regra fiscal de entrada, e o fornecedor for do Simples Nacional. Então, esses foram os campos que nós disponibilizamos, que é o IVA-ST, alíquota interna, decreto de lei, FCP-ST, redução da base de ST, alíquota de redução de ST, base de CMR e pauta fiscal. Aí o nosso cliente vai poder utilizar, né, esse cadastro, informando as configurações necessárias ali, e a hora que ele faturar a nota, nós vamos, com base na regra fiscal, nós vamos olhar o que foi configurado na regra e gerar os valores de acordo com o que foi configurado. E aqui é só um exemplo da escrita fiscal que foi gerada com base na regra e utilizou aquela configuração no 201, no CSO-SN 201. Outra melhoria foi relacionada à contabilização da manutenção de PIS e COFINS nas vendas por ECF. Nós disponibilizamos a contabilização separada por ECF e dia dos valores de PIS e COFINS alterados por essa tela de manutenção de PIS e COFINS nas vendas por ECF, para que não gere inconsistência mais na conciliação fiscal e contábil do RP. Aqui é um exemplo da contabilização da manutenção de PIS e COFINS nas vendas por ECF. E aqui é o exemplo, quando é gerada a contabilização do ECF, nós também estamos gravando esse lançamento contábil de manutenção, que foi gerado pela manutenção, dentro da própria ECF, para que o nosso cliente consiga ver a origem do ECF que foi alterado. Essas foram as melhorias entregues pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima. Olá, me chamo Gisele e vou apresentar outras novidades e melhorias da equipe tributária dos últimos 15 dias. A primeira melhoria é o crédito de ICMS nas entradas do Simples Nacional. Agora, no BlueSoft RP, é possível realizar a escrituração de crédito de ICMS de fornecedores do Simples Nacional, destacando os valores da base e ICMS em campo próprio, com o recebimento baseado em regras fiscais. Foi desenvolvido um novo parâmetro nas configurações do fiscal, chamado Estados que destacam o ICMS em campo próprio no Simples Nacional, onde será possível definir as UF em que o valor do crédito será escriturado em campo próprio e não mais via ajuste fiscal. Quando o Estado estiver configurado nesse parâmetro, ao gerar
uma escrita fiscal com o CSOSN 101 baseado em regras fiscais, a escrituração terá o valor do ICMS no campo próprio, ao invés de uma escrita fiscal de ajuste. Outra melhoria é o cadastro da regra fiscal no recebimento. Agora é possível cadastrar a regra fiscal de forma automática via recebimento de mercadorias, configurando uma tolerância para cadastro. Habilitando essa opção, ao receber a nota fiscal, caso sejam encontrados divergência entre o pedido e tributação no XML, nos campos do IVA-ST, Código de Tributação do ICMS, Código de Origem do ICMS, redução de alíquota do ICMS, redução de alíquota de ST do ICMS, alíquota do ICMS e alíquota interna do ICMS, será criada uma nova regra fiscal vinculada ao fornecedor e disponível para aprovação. Esse novo parâmetro fica em estoques NFE, parâmetros do módulo NFE, parâmetros do módulo estoque NFE, na abinha de regras fiscais. Então, você pode habilitar o cadastro de regras fiscais automaticamente quando divergência, e dentro desses campos que eu mencionei, você pode dizer a tolerância permitida para fazer esse cadastro ou não. Então, você pode, por exemplo, no caso da redução de alíquota do ST, colocar uma tolerância de 0,01 percentual ou 0,005 percentual, para com que só cadastre regras fiscais específicas nos casos de arredondamento de alíquota mesmo, e não cadastre, por exemplo, quando o fornecedor mande uma alíquota errada. Mas essa tolerância ela é configurável, deve ser usada com sabedoria. Para utilizar o recebimento e cadastrar essa regra, o usuário que fizer o recebimento ele tem uma nova permissão, que é 3561, cadastrar regras fiscais automaticamente quando houver divergência, e somente com essa permissão o RP irá criar de forma automática essa nova regra fiscal. Aqui é um XML, onde a regra fiscal utilizada na negociação item é diferente da regra fiscal que o XML do fornecedor foi mandado. Então, a gente tem diferenças de alíquotas. Ele é apresentado também na recebimento item, essas diferenças de alíquotas. E o que acontece? Quando eu clico em prosseguir da tela do recebimento item, ele vai cadastrar a regra com os dados do XML do fornecedor, essa regra vai ficar com status de aguardando aprovação, e ele vai mandar uma solicitação de revisão de regra para o analista fiscal analisar se essa regra deve ser aprovada ou não. O analista do recebimento, o conferente da nota, que está fazendo o recebimento da mercadoria, ele vai conseguir consultar a posição dessa solicitação de regra, se ela está pendente ou aprovada pelo analista fiscal. A regra fiscal que ela é cadastrada, ela é por fornecedor, para o fornecedor desse XML exclusiva, e ela copia todos os dados das alíquotas que estão divergentes dentro daquela tolerância do XML. O analista fiscal recebe uma solicitação de revisão do caso de divergência no recebimento, para ele olhar essa regra fiscal e decidir se ele aprova a regra ou não. E quando ele aprovar essa solicitação, aprovou a regra e vai lá e atende essa solicitação, o recebedor que fez essa nota fiscal, ele recebe um e-mail avisando que a regra fiscal foi aprovada. Então, quando ele for nessa nota e for para processar ela de novo, o que acontece? Ele vai chegar na divergência da regra, ele vai dizer, hoje já existe uma regra fiscal aprovada para essa situação, esse XML, que é diferente do que foi na negociação item. Então, você pode reprocessar a negociação item para usar essa regra nova que existe agora, e o recebimento vai considerar que agora tanto a negociação item como o XML estão com a mesma regra fiscal e a nota vai ser aprovada com sucesso usando a regra fiscal que foi cadastrada para esse XML. Lembrando que essa regra, ela é por fornecedor. Então, se eu vier um XML no futuro do mesmo fornecedor na mesma condição, ele vai simplesmente utilizar a mesma e não vai mais precisar fazer o cadastro. Outra melhoria é o diferencial de alíquota de débito especial com geração de guia. Agora, temos a configuração do modelo de ajuste de regra fiscal, a configuração de um ajuste débito especial que gera um registro do 697 no SPED do ICMS-PI. E esse mesmo registro, ele gera uma guia que deve ser enviada no registro do E116 do mesmo SPED. Incluímos na apuração de tributos a aba de ICMS na parte de ajustes.
haverá uma nova linha com a descrição de débitos especiais que somará todos os débitos especiais lançados. Então, junto nos ajustes, agora tem os ajustes de débito especial separado, e esses ajustes têm um maisinho que você poderá gerar a guia. A linha dos valores referentes aos ajustes de débitos especiais não influenciar o valor apurado de ICMS, e caso tenha valores, será disponibilizado o botão maisinho para que o cliente faça a inclusão da guia desses valores dos débitos especiais. Então, o que acontece é que os débitos e os créditos, os ajustes que a gente existia antes, ele entrava no valor do ICMS a pagar. E nesse caso, o débito especial não, ele tem uma guia à parte. Então, ele não entra no valor do ICMS a pagar e ele permite que você gere uma guia só dos valores dele. Além da apuração de tributos, realizamos a alteração no SPED de ICMS e IPI, que quando, se houver o valor do débito especial, o mesmo será enviado no registro E110 em valores recolhidos ou a recolher extra apuração, e a guia será gerada no registro E116. Outra melhoria é o descarte via as regras fiscais. Agora temos nas operações de descartes configuráveis via regras fiscais, com a possibilidade de configurar mensagens e ajuste de ICMS como determina cada estado do Brasil. No cadastro de regra fiscal foram incluídas novas operações: nota de descarte do acordo comercial e nota fiscal de descarte do acordo financeiro. Na aba de ICMS foi criado um campo de alíquota de ICMS da última compra. Como funciona esse campo? Nas operações de descarte é possível utilizar essa configuração. Quando marcado, irá buscar primeiro a alíquota de ICMS da última compra e, caso não encontre essa alíquota por algum motivo, é utilizado a alíquota de ICMS do combo. Então, a gente criou a possibilidade de ao invés de usar só o ICMS do combo que está na regra, eu buscar da última compra. Isso só funciona nas notas de descarte. Caso tenha alguma situação em que o produto, ele, por exemplo, não tenha compra, ele entrou em estoque de outra maneira, por exemplo, de transferências de CD ou alguma coisa que entre o estoque, mas não tenha a compra, eu não vou encontrar uma alíquota de ICMS. Então, nesse caso, ele acaba usando a alíquota de ICMS do combo da regra. No cadastro da loja, na aba de regras, é possível configurar a operação de descarte para com que utilize via regras fiscais. Essa configuração por loja. No modelo de ajuste, foram criadas novas possibilidades no campo base de ajuste, como o custo contábil do produto, e no valor do ajuste, o estorno da diferença da alíquota efetiva versus o crédito ICMS. Então, com essas configurações, ele me permite os estados em que o ajuste do estorno de crédito deve ser realizado com base no custo contábil do produto, vezes uma alíquota efetiva, ou seja, vezes uma alíquota, por exemplo, de consumidor interno, de consumidor final, de 18%, 17% ou 20%. E para eu fazer esse cálculo do custo do produto vezes essa alíquota efetiva, a gente criou no campo do valor, o valor do estorno vezes o crédito do ICMS. No modelo de ajuste, foram criadas novas possibilidades no campo de base de ajuste, como o valor da última compra e a alíquota de ICMS da última compra. Então, para os estados em que o ajuste a ser gerado, ele é com base no valor da última compra e a alíquota de ICMS que foi utilizada na última compra de nota, essa nova configuração possibilita esse tipo de ajuste. Cada cliente deve analisar a sua situação. Se a nota fiscal de descarte obriga o destaque do ICMS na própria nota e essa alíquota utilizada é uma alíquota padrão por produto ou é uma alíquota da última compra, você configura isso lá na regra. Agora, se essa nota fiscal de descarte tem que ser sempre na configuração do 90 de outros e o estorno de crédito eu faço via ajuste, eu tenho como configurar no ajuste se ele vai ser com base no custo contábil, no custo médio, vezes uma alíquota padrão, ou se ele vai ser com base na última compra, vezes a alíquota da última compra. Isso hoje está configurável. Foi criado um parâmetro no módulo de estoque NFE, parâmetros de estoque NFE, aba descarte, a configuração por estado, se é emitido a nota ou não, e qual valor eu vou utilizar como valor do produto nessa nota, se vai ser o custo médio ou o valor da última compra, porque conforme a legislação, existem diferenças. Tem estado que obriga o valor do produto ser o custo médio e tem estados que obrigam o valor da última compra. Esse parâmetro ele só será utilizado
nas lojas em que as regras fiscais estão ativadas na operação de descarte. E existe uma outra situação. Se por um acaso o valor da última compra do produto em que está sendo feito o descarte for zero por conta de situações em que não tem a compra daquele produto, ele vai utilizar o custo médio porque ele não encontrou primeiro a última compra. Os menus em que a gente está utilizando as operações de descarte via regras fiscais com essas configurações que eu passei, é o menu de troca descarte forçado 973, o de troca de controle, o 190, o de troca do estoque de troca, o 974, e a nota fiscal de perda que existe dentro das notas fiscais, devoluções e devoluções de compra após o recebimento do menu 191. Outra melhoria que desenvolvemos foi o consumo interno via regras fiscais. Agora temos a operação de transferência interna configurável via regras fiscais, com a possibilidade de configurar mensagens fiscais e o ajuste de semestre conforme determina cada estado brasileiro. No cadastro da regra, foram disponibilizados os CFOPs utilizados pelo consumo interno para possibilitar a configuração de cada estado. Então, existe estado que a nota de consumo interno usa a nota de perda e de descarte, mas existem casos que são outros CFOPs, 5949, como o CFOP de consumo interno, de estorno de crédito, de transposição de estoque, ou 5949 com a descrição de baixa de estoque. Então, a gente disponibilizou na regra fiscal de saída esses CFOPs para possibilitar configurar corretamente, conforme o estado, o CFOP mais adequado para a nota fiscal de transferência interna. Foi criado também a operação de nota fiscal de consumo interno para configurar esses casos. Na tela dos parâmetros do estoque NFE, na aba de descarte, foi acrescentado também a mesma configuração que a gente fez para o descarte para a nota de consumo interno. Então, eu configuro se na nota de consumo interna vai ser emitida para o Estado ou não. E é emitida a nota fiscal de consumo interno, conforme foi configurado na regra. Aí ele usa igual foi o descarte, configurando as mensagens na regra, os ajustes, o valor da alíquota de ICMS. E essas foram as novidades e melhorias. Muito obrigada e até a próxima. Eu sou Vanessa Lana, irei apresentar as melhorias e novidades dos últimos 15 dias do módulo financeiro. A primeira melhoria é a agência com dígito alfanumérico. Possibilitamos o cadastro da agência bancária com dígito alfanumérico. No menu financeiro, cadastro, banco, agência bancária, no campo de dígito da agência é possível informar números ou letras. Outra melhoria foi na configuração do fluxo de caixa, modelo padrão. Agora será possível criar uma configuração de fluxo de caixa em um modelo padrão, através da seleção do tipo de configuração. Ao acessar o menu financeiro, fluxo de caixa, configurações do fluxo de caixa, clicar em cadastrar, o sistema apresentará essa tela. O usuário poderá escrever a descrição da configuração. Ao escolher o tipo modelo padrão e prosseguir com a operação, o sistema será cadastrado todas as opções do saldo, espécie de entrada, saída e resultado, permissões e configurações com base no modelo padrão. Foi adicionado também um filtro para o usuário listar por configurações personalizadas ou pelo modelo padrão. Outra melhoria foi a configuração do fluxo de caixa. Clonar configuração. Possibilitamos clonar uma configuração de fluxo de caixa através de uma configuração já cadastrada. A partir da configuração já cadastrada, através do botão de ação Clonar configuração, ao confirmar a operação, será criada uma configuração com a descrição escolhida e todos os cadastros da configuração de origem. Outra melhoria é o relatório de fluxo de caixa, exportação em PDF e Excel. Possibilitamos realizar a exportação do relatório do fluxo de caixa em arquivos de formato PDF e Excel. Ao acessar o menu financeiro, fluxo de caixa, relatório do fluxo de caixa, tem um botão exportar e o usuário poderá escolher exportar em Excel ou PDF. Nessa imagem a gente apresenta a exportação em Excel e nessa imagem no formato PDF. Essas foram as melhorias. Obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de comercial e operações dos últimos 15 dias.
Nossa primeira melhoria é uma modificação na central de relatórios do produto, que é a mudança da posição do combo de embalagens. Então, nós fizemos essa mudança para prevenir alterações indevidas no cadastro do status do produto. Então, antes, o campo de embalagem ficava aqui do lado esquerdo, e aí, incorretamente, às vezes sem querer, o usuário poderia alterar o status ao invés da embalagem. E sem perceber, acaba inativando o cadastro do produto e não consegue utilizar esse produto para nenhuma operação posterior. Então nós mudamos essa posição e agora o combo de embalagem, ele fica aqui do lado direito, abaixo da informação de loja. Esse combo de embalagem, ele serve para a gente mudar aqui o cadastro do produto, né? Por exemplo, esse produto ele tem embalagem caixa com 24 e caixa com 12, e aí quando a gente ajusta aqui nesse combo, as demais informações respeitam esse campo de embalagem. Nossa próxima melhoria é no pedido de compra multistado através da cotação de faltas. A ideia aqui é facilitar a operação da cotação de faltas, gerando os pedidos mais completos, sem necessidade de distribuir os pedidos por estado. Então, agora, na geração de pedidos através da cotação de faltas, a gente consegue gerar pedidos de compra multistado para as lojas que participam dessa cotação, mesmo que tenham UFs diferentes. Após a apuração dos ganhadores e a geração dos pedidos, caso as lojas selecionadas sejam de UFs diferentes, o comportamento será o seguinte: se o fornecedor ganhar a cotação e não utilizar a regra fiscal, os pedidos continuam sendo gerados separadamente por UF. E se o fornecedor ganhador da cotação utiliza a regra fiscal, é gerado um pedido único, de pedido multistado, para todas essas lojas que tenham o mesmo regime e mesmo ramo de atividade. O mesmo acontece se as lojas tiverem regime e ramo de atividades diferentes, os pedidos são gerados separadamente para esses tipos distintos. Esse é um exemplo de pedido com lojas de UF diferentes e fornecedor com a regra fiscal ativada. Então, a gente pode observar que a gente tem aí duas UFs diferentes para o mesmo pedido com regra fiscal ativada. Nossa próxima melhoria é no relatório de recebimento de carga. Agora nós temos a impressão em PDF para facilitar aí na análise. Então, nós temos ali no recebimento de carga, para cada carga que aparecer no recebimento ali no relatório, a gente tem esse ícone de impressão por PDF e a imagem aí depois que a gente exporta. E também no acesso item a item, a gente acrescentou essa coluna de pallet, que não tinha essa informação, e a opção de imprimir também aí no inferior da tela. Outra melhoria é a negociação de compra. Agora nós podemos editar a tabela de preço. Então, a gente incluiu aí, através da opção Ações, editar tabela de preços. Essa editar tabela de preços se trata da mesma informação que a gente já tem hoje no pedido de compras, onde é possível atualizar o custo bruto dos produtos de forma mais rápida e prática através dessa tabela. Também será possível exportar ou importar os custos por planilha. Outra melhoria é no pedido de compra, a validação do faturamento mínimo. Antes dessa melhoria, o faturamento mínimo definido no contrato tinha como função só apresentar essa informação ali na impressão do contrato para o fornecedor. E a partir dessa melhoria, é possível validar o pedido conforme o valor definido no contrato. Então, caso o cliente não possua permissão fechar pedido abaixo do faturamento mínimo, ele não vai conseguir finalizar esse pedido de compra. E aí vai aparecer essa notificação para ele que não é possível fechar o pedido, pois ao menos um pedido de alguma loja tem que estar com o valor de acordo com o faturamento mínimo. Se pelo menos uma loja não tiver com esse valor atingido, ele não consegue fechar. Ainda na melhoria do pedido de compra, agora é possível fazer o remanejamento de pedido entre lojas. Então, agora a gente disponibilizou esse ícone aqui no fechamento do pedido de compras, que é onde é possível remanejar o pedido para outra loja, caso essa loja não atinja o faturamento mínimo definido no contrato. Então, para isso, é necessário ter a permissão, remanejar pedido com valor abaixo do faturamento mínimo com criação de pré-transferência, e aí o cliente deverá escolher qual que é a loja destino para remanejar essas quantidades desse pedido. Após ele confirmar o remanejamento, uma pré-transferência ou venda entre lojas será gerada automaticamente e essa pré-transferência ou venda, ela vai estar sempre vinculada com esse pedido de compra, que corresponde às quantidades que foram transferidas de uma loja para outra para conseguir fechar o pedido. Outra melhoria é no uso de regras fiscais no faturamento de pré-transferências e vendas. Antes dessa melhoria, mesmo com o parâmetro ativado na loja, a gente não conseguia utilizar as regras fiscais na emissão de pré-transferências e vendas. E agora,
Ao faturar a pré-transferência e venda entre lojas, será validado se há regras fiscais para esses produtos e caso algum produto não possua essa regra fiscal, automaticamente a gente vai gerar uma solicitação de regra fiscal. Essas foram as melhorias e novidades da equipe de comercial e operações. Obrigada e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística WMS e YMS. Vou iniciar apresentando a melhoria para permitir informar o lote de fabricação no momento de efetuar a contagem do inventário. Então, agora é possível informar esse número de lote no momento de fazer a contagem, tanto no menu da execução da ordem de serviço de inventário, como no próprio menu do inventário endereçado. Caso o endereço coletado já tenha o lote informado no recebimento ou na produção, será exibido o lote com a possibilidade de alterar. Foi inserido também um parâmetro para ser obrigatório ou não informar esse lote de fabricação. Esse parâmetro está localizado no WMS Configurações, WMS Parâmetros, aba Filial, subaba Outros. E caso no cadastro de produto seja obrigatório informar o lote de fabricação... Olá, pessoal, meu nome é Ricardo, trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de BI desses últimos 15 dias. A primeira melhoria delas é a previsão de compras. Nós incluímos novos filtros e visualizações no dashboard. Então, agora, são novos filtros no dashboard de previsão de compras, como rede regional, loja, com a multiseleção de lojas, departamento, seção, grupo, subgrupo, marca, setor de compra e comprador. Também o produto e através da consulta de resultado detalhado e geral. Na consulta de forma geral, são exibidos os dados dos últimos 3 anos e a previsão atual das informações do ano atual. Na visualização de modo detalhada, são exibidas as informações por rede principal, a rede regional e loja, e são destacados por cores para cada informação, conforme o card de exibição dos detalhes, como rede, regional e loja. Também tem, ao lado direito, as informações de legenda, para cada informação de cores do dashboard. Também temos as visualizações da previsão mensal e previsto realizado conforme a seleção da linha do usuário clicar para visualizar mais detalhes, conforme o exemplo abaixo. No dashboard de ruptura de presença foi incluído um novo agrupamento e filtro de DFU, que é a unidade de previsão de demanda. Então, agora, na consulta do dashboard de ruptura de presença, o usuário poderá consultar se ele deseja visualizar ou não os produtos agrupados por DFU ou não. Nesse exemplo, são exibidos todos os agrupamentos de produtos relacionados ao DFU no dashboard. Por padrão, a informação será como não exibida. Então, o usuário, caso deseja visualizar, ele tem que mudar o filtro, visualizar ou não o DFU no dashboard. Olá, pessoal, meu nome é Ricardo, trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de e-commerce desses últimos 15 dias. A primeira delas, agora é possível parametrizar a exibição de mais imagens do produto no site. Essa exibição, ela tem como parâmetro, para exibir mais imagens, é necessário habilitar o parâmetro no módulo de aparências. Então, por padrão, será sempre exibida a imagem principal. Caso deseje que no site seja exibido mais imagens, é necessário ir no menu de aparências e habilitar essa informação. No cadastro do produto, temos as imagens dos produtos cadastradas. Caso o usuário queira que mais imagens sejam exibidas no site, no detalhes do produto, é necessário informar essas imagens que desejam ser exibidas no site. Então, no detalhes do produto, tem que clicar, editar as fotos e incluir mais imagens lá. No site, com o parâmetro habilitado, do lado direito da imagem, serão exibidas todas as imagens cadastradas. Caso não queira que uma imagem seja especificada no site, é necessário removê-la do cadastro do produto. Uma outra melhoria que o time de e-commerce entregou é a timeline do fluxo de acompanhamento do pedido pelo cliente. Então, agora, dentro dos detalhes do pedido, o cliente poderá acompanhar todo o fluxo do pedido através de uma timeline. Então, nesse exemplo, o pedido está confirmado e aguardando separação. Também foram agrupados os dados de entrega e o resumo do pedido e a separação dos produtos para uma melhor visualização. Então, no final de todo o processo, caso o cliente entre para visualizar os detalhes do pedido, será mostrada toda a timeline preenchida em cada status. Caso algum
o pedido esteja parado em alguma etapa será exibida na corzinha escura. Nesse caso, esse pedido contemplou todo o fluxo e finalizou todo o processo até a entrega ao cliente. Essas foram as melhorias e novidades do módulo de e-commerce. Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Lima, sou da equipe de vendas e PCP e trago para vocês as novidades e melhorias do sistema dos últimos 15 dias. Uma das primeiras melhorias aqui que eu vou apresentar é a geração de arquivos de preço, o envio de alíquota e percentual de redução da base de cálculo de ICMS. Então, agora, para as frentes de caixa Xantos e o Xantos Multiloja, será possível realizar o envio das informações de percentual de redução da base de cálculo ICMS, alíquota e alíquota interna de ICMS nos arquivos 6.sdf e altera 6.sdf. Então, esses são arquivos do sistema Xantos e os Xantos Multiloja que disponibilizamos no sistema. Aqui nós temos uma imagem, né, onde mostra o cadastro de um produto na figura fiscal, aqui em tributação estadual, saída, né, onde nós vemos aqui um produto com redução de 41,67. Então, dentro do arquivo, os dados são enviados nas posições conforme a imagem, né? Então, a alíquota de ICMS fica na posição 492, conforme a primeira imagem. A alíquota interna de ICMS fica na posição 923 e o percentual de redução de base de cálculo do ICMS fica na posição 128. Algumas informações importantes. No cenário atual, a informação de redução de base de cálculo não é enviada no arquivo, os campos são zerados, né, estão zerados. Ainda no cenário atual, a alíquota de ICMS enviada é a alíquota efetiva, ou seja, calculando a redução. Nós temos, por exemplo, o ICMS 12% menos a redução de 41,67, que é o 7%, né? Esse novo formato de envio é contemplado apenas para a frente de caixa Xantos, através de um parâmetro interno da Bluesoft. Então, caso queira ser utilizado, será necessário contactar o pessoal do nosso suporte para que esse parâmetro seja habilitado. Outra melhoria é no força de vendas. Agora será possível a emissão de pedido com produtos de peso variável. Então, agora será possível incluir os pedidos no força de venda, informando quantidades fracionadas nos produtos de peso variável. Não tínhamos essa possibilidade antes, porém agora, caso seja necessário, já tenha um pedido definido com uma quantidade fracionada, no momento da emissão do pedido do força de vendas, será possível informar essa quantidade. Outra melhoria no força de vendas é a conferência por códigos de etiqueta de balança na ordem de separação. Então, agora nós disponibilizamos a possibilidade de coletar as etiquetas de balança na ordem de separação. E para que isso seja possível, será necessário habilitar o parâmetro que fica no módulo de vendas, habilitar separação de produtos de peso variável. A partir do momento que esse parâmetro é ativado, nós vamos ter disponível essa opção na ordem de separação. Outra melhoria que desenvolvemos é que no cadastro dos produtos de peso variável é possível informar uma tolerância acima da quantidade do pedido. Então, caso o pedido seja feito, por exemplo, um pedido de 10 quilos de determinado produto de peso variável, se caso no cadastro do produto for definido que ele tem uma tolerância de 10%, ele vai aceitar até 11 quilos. Passando disso, o sistema não vai exibir o alerta não permitindo ultrapassar essa quantidade tolerada. Então, aqui nós temos uma imagem onde nós vemos aqui na aba estoque essa tolerância podendo ser definida no cadastro do produto. Caso esse campo ele fique zerado ou em branco, não será considerada essa tolerância no momento da separação. Então, quando for fazer a separação, o sistema vai permitir somente até a quantidade do pedido que foi feito, exceto se caso tiver ativado um parâmetro do nosso sistema para que seja permitido receber acima
da quantidade solicitada no pedido. Então, nós temos essa possibilidade de ou receber conforme o pedido, ou receber acima do pedido com um parâmetro ativado, ou definir uma tolerância aceitável máxima para esse pedido, né? E também nós disponibilizamos esta opção de definição das porcentagens nos produtos relacionados à tolerância, né, do pedido, na tela da manutenção de cadastros de produtos. Então, na tela de cadastro de produtos, nós vamos encontrar essa opção de tolerância da quantidade variável separada, né, podendo pegar vários produtos de uma só vez e fazendo essa alteração em lote, definindo para cada produto a quantidade tolerada, né? Então, caso a quantidade conferida ou separada seja acima da tolerância definida para o produto, o RP retornará a mensagem de alerta conforme nós podemos ver nessa imagem, né? Onde a quantidade pedida e a quantidade separada, elas se diferem acima da quantidade tolerada e o sistema traz a mensagem. Outra melhoria que desenvolvemos está no nosso força de venda, registro das quantidades coletadas individualmente. Então, agora no sistema será possível, na ordem de separação, realizar a coleta das etiquetas de balança e caso o mesmo produto tenha uma coleta de mais de uma vez, seja coletado, por exemplo, 5 vezes o mesmo produto, só que etiquetas diferentes, o sistema ele irá demonstrar cada coleta separadamente o quanto que foi realizado de cada uma dessas coletas. Então, quando nós temos o produto de peso variável com código de balança, quando nós fizermos a coleta desse produto, o sistema ele poderá fazer essa coletagem automaticamente, já colocando a quantidade automática no campo quantidade conferida. Conforme for fazendo essa coletagem, o sistema vai somando. Então, vamos supor que nós tenhamos para fazer uma separação de 5 peças de carne. Então, eu vou sair e coletar essas 5 peças de carne e o sistema vai somar a quantidade de cada uma delas automaticamente e aqui, conforme nós podemos ver na imagem, haverá um botão que abrirá essa janelinha, esse modal, com as quantidades que foi coletada individualmente desse produto. E nesse modalzinho será possível editar a quantidade, se necessário, ou excluir alguma peça, alguma conferência que tenha sido feita e que não vai ser necessário para essa separação. Então, haverá essa possibilidade também. Então, quando excluir ou editar a quantidade dentro desse modal, o sistema irá recalcular a quantidade conferida total. Após coletar e finalizar a conferência das etiquetas, quando o pedido for relacionado a um roteiro, será possível visualizar as coletas realizadas do produto. Então, quando for feita essa conferência, coletando várias etiquetas de um mesmo produto, onde nós vimos lá que o sistema abrirá essa janela mostrando os itens individualmente quanto que foi coletado, vai ser possível, quando fizer o vínculo desse pedido em um roteiro de entrega, imprimir essa informação. E aqui nós temos um exemplo de um roteiro, né, de uma impressão de um roteiro em PDF, de como ficaria. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui um café grão torrado quilo. E aqui nós temos especificado abaixo dele cada quantidade que foi coletada, referente a cada etiqueta que foi coletada desse produto, né? Essa melhoria nós desenvolvemos para facilitar, principalmente para quando esse pedido ele for feito o roteiro dele, e quando chegar até o cliente, ele tem essa informação, porque muitas vezes, principalmente, né, nas entregas de peças de carne, por exemplo, muitos clientes, na hora de fazer essa conferência, ele vai olhar as peças e vai conferir com essa impressão quanto que cada peça está pesando, né? Quanto que cada uma tem. Então, essa informação vai estar disponível através desse PDF.
Outra melhoria no força de vendas é a tabela de preço de venda com escalonamento por quantidade. Então, agora na nossa tabela de preço do força de vendas, nós criamos uma melhoria que é onde é possível fazer um escalonamento de preços em determinados produtos. Então, conforme nós podemos ver na imagem, vai ser disponibilizado, né? Vai ter um novo ícone, um novo botão, que ao clicar nele vai abrir a tela de escalonamento de preço, e aí vai poder ser definido esse escalonamento, né? Conforme nós podemos ver nessa imagem. E quando for criado um escalonamento em um produto, o sistema vai alterar a cor do botão para verde para que fique fácil essa identificação. E ao gerar uma tabela através da tabela de referência, o sistema irá manter os escalonamentos que foram realizados na tabela anterior. Né? Então, aqui nós podemos ver um exemplo aqui de quantidade. Né? Então, acima de 10, ele dá um desconto de 3%, né? Então, acima de 15, ele dá um desconto de 7%, acima de 20, ele dá um desconto de 10%. E a intenção é que, com esse escalonamento, ele seja utilizado no momento de realizar os pedidos do força de vendas. Então, no momento de realizar um pedido do força de vendas e vincular uma tabela que tenha o escalonamento, o sistema vai trazer uma mensagem perguntando se deseja utilizar o escalonamento ou não. Se caso não desejar utilizar esse escalonamento, o sistema vai considerar os preços e descontos que estiverem na tabela. Então, aqui no exemplo abaixo, nós temos um escalonamento no pedido do força de vendas. Né? Então, se eu escolher a opção de emitir um pedido utilizando o escalonamento, utilizando uma tabela que tenha esse escalonamento, o sistema vai olhar para essa configuração. Então, se no caso do exemplo aqui, nós temos a quantidade 3, então o preço dele ele vai ser conforme tiver que foi definido no cadastro do escalonamento dele. E uma última melhoria que nós desenvolvemos é no nosso TMS, que é o resumo financeiro da viagem. Então, agora será possível, através do módulo de roteirização de pedidos de venda, visualizar o resumo financeiro da viagem e exibir as informações de número da fatura, valor da fatura e forma de pagamento dos pedidos no canhoto de confirmação de entrega. Ao acessar o roteiro, teremos um novo botão para consultar o resumo financeiro da viagem. Conforme nós podemos ver aqui na imagem, será disponibilizado um novo botão para que seja possível visualizar esse resumo. Né? Então, aqui, conforme nós vemos aqui na imagem, nós temos aqui o resumo financeiro, aqui o valor em cartão, cheque, dinheiro, boleto bancário e depósito em conta corrente, né? E também aqui nós temos algumas informações como forma de pagamento, valor total e a quantidade de pedidos. E também temos disponível na confirmação de canhoto de entrega novas informações, sendo elas o número da fatura, o valor da fatura e a forma de pagamento do pedido. Essas foram as melhorias entregues pelo time de vendas e PCP. Obrigado e até a próxima.